Eduardo Bauerman investigado na Operação Penalidade Máxima. É isso mesmo que você ouviu. Mas já já a gente fala disso, porque nessa quinta o Santos entra em campo. O Santos disputa a sua segunda partida na Copa Sul-Americana. O Santos que está no grupo E da competição continental e enfrenta o Audax Italiano do Chile. Jogo às 19 horas na Vila Belmiro. Jogo que terá transmissão da ESPN e do Star Plus. Eu estarei na transmissão do Diário do Peixe, né? Lá faremos a narração da partida. Jogo bola rolando a partir das 19 horas. E na outra partida do grupo, que foi disputada na terça-feira, em Avejaneda, na Argentina, o Newell's Old Boys bateu o Blooming por 3-0, chegou aos 6 pontos conquistados e assumiu a liderança do grupo. Então o Santos vai precisar vencer. E na Copa Sul-Americana, cada vitória representa $100 mil nos cofres do Santos. É, gente, você que tá chegando agora, eu reforço o convite, né? Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, comente, eu faço questão de responder todos os comentários, interagir com todo mundo aqui no canal. Você é muito bem-vindo pra gente bater um papo sobre o peixe aqui no YouTube. E claro, né? Vamos falar do jogo do Santos, vamos falar do caso Bauerman. Prioridade, claro, pro peixe que entra em campo nesta quinta-feira. O time em relação ao jogo contra o Grêmio com algumas modificações, né? O UOL, né? Eu peguei aqui as informações do UOL. O nosso companheiro Lucas Mussetti, né? Ele trouxe as informações de que são 3 alterações, 2 por ordem técnica, 1 por ordem médica. Fernandes na vaga de Camacho, ordem técnica. Ângelo na vaga de Daniel Ruiz, ordem técnica. E o Soteldo, né, que cumprirá a suspensão contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e quem sabe em quantos jogos mais no Campeonato Brasileiro, depois da expulsão e de ter xingado o árbitro, o Soteldo ganhou a posição do Lucas Barbosa, que tá machucado, né? Teve uma lesãozinha ligamentar ali no tornozelo, ficará algumas semanas de molho e o Soteldo, naturalmente aí, né, por ordem médica e também por ordem técnica, por que não, acabou ganhando a posição do camisa 21 santista. O provável Santos, o provável time que o Odair Hellmann preparou para o jogo de amanhã. Você vai ver um detalhe aí, já já a gente vai falar desse detalhe, né? João Paulo no gol, na direita Natan, dupla de zaga Messias e Bauerman ou Maicon, já já a gente aprofunda nesse tema, e Felipe Jonathan na esquerda. Meio de campo com Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. No ataque, Ângelo Soteldo e Marcos Leonardo. Em tese, né, você olhando o time, força máxima para pegar o Audax Italiano, né, uma vitória que pode colocar o Santos na liderança do grupo, dependendo do saldo de gols que for marcado, né, o Newell's bateu o Blooming por 3-0, é o líder, né, com uma distância aí de saldo de gols, o Santos precisa golear, né? E certamente essa é a intenção. O Odair Hellmann, nos nomes, né? Coloca força máxima em campo. Tem que ver também se a rapaziada vai com o pé duro pro jogo, né? Ou vai segurar, né? Porque o Campeonato Brasileiro é mais importante que a Sul-Americana. O Audax Italiano. Ah, antes de falar do Audax Italiano, um assunto aqui que ficou pendente do último vídeo, né? Eu falei do trio que se apresentou do Água Santa, o Mezenga, o Luan Dias, o Gabriel Inocêncio, eles não foram inscritos na Copa Sul-Americana, hein? Informação do meu amigo Giovanni Martinelli, né? Conversou ali com pessoas que estavam no treino aberto à imprensa no início da semana, e o Odair teria confidenciado ali naquela rodinha entre os jornalistas que ele não sabia que os jogadores não poderiam ser utilizados. Aí não, né, Santos? Aí não, vamos ser mais organizado, né?
o treinador preparar uma equipe com determinados jogadores. Eu até trouxe a informação que é do Felipe Cardoso, lá do Esporte por Esporte, de que o Gabriel Inocêncio vem sendo muito elogiado pelo Odair Hellmann, poderia, inclusive, ser uma partida para ele ganhar oportunidade, para o Luan Dias sentar no banco, coisa que não aconteceu no jogo contra o Grêmio em Caxias do Sul, mas por conta aí, né, os jogadores foram contratados depois aí do fechamento das inscrições, e o Odair Hellmann não foi avisado, esses jogadores não estarão à disposição do treinador para o jogo dessa quinta-feira. O pessoal precisa se comunicar melhor lá dentro do Santos, né? Essa que é a grande realidade. Agora sim, falar do Audax Italiano que trocou de treinador, né? O Audax Italiano no fim de semana anunciou a demissão do técnico Manuel Fernandes. O argentino Manuel Fernandes, ele assumiu a equipe no início de 2023 e em 12 partidas. Foram 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, além de 15 gols marcados e 19 sofridos. O Audax Italiano está na vice-lanterna do campeonato chileno, com os mesmos 7 pontos do Copiapó, que é o último. E na estreia da Copa Sul-Americana, o time perdeu por 1-0 do Newell's, jogo disputado lá no Chile. O Audax, que tem aqui uma pré-escalação, né? Deve vir a campo com Arrumada, é o goleiro, Arrumada, Labrín, Bosso, Sepúlveda e Sosa, Riveros, Juárez e Rojas, Matos, Monreal e Rachen. Esse é o time do Audax que deve enfrentar o Santos nesta quinta-feira na Vila Belmiro. Jogo, como eu já disse, às 19 horas, transmissão de TV e de streaming na ESPN e no Star Plus. Agora, nós vamos falar de Eduardo Bauerman. Eduardo Bauerman, investigado na operação penalidade máxima, operação penalidade máxima do Ministério Público de Goiás, que investiga, né, manipulações não só de resultados, como de cartões, de fatos do jogo que podem ser apostados. E o Eduardo Bauerman, segundo essa investigação, ele é suspeito de, no jogo contra a equipe do Botafogo, cavar a sua expulsão. Ele foi expulso, né, após o final da partida. Eu, sinceramente, não sabia, mas o jogador que é expulso depois que a bola para de rolar, acaba contando também para as apostas, né? Dá o green. Se você apostar na expulsão de um atleta que é expulso após a partida, vai valer a aposta, vai ser paga a aposta. Pelo menos eu não sabia disso. Fiquei sabendo agora, né? Vivendo e aprendendo. Mas o Eduardo Bauerman, por conta deste fato, outros jogadores estão sendo investigados. O caso do Vitor Ramos da Chapecoense, o Kevin Lomônaco do Bragantino, argentino, os laterais Igor Carius do Sport e Moraes do Atlético Goianiense, o Moraes que jogou no Santos em 2021, e o meia Gabriel Tota, ex-Juventude e atualmente no Ipiranga do Rio Grande do Sul. São jogadores aí investigados por essa operação penalidade máxima. Tô vendo uma matéria do Globoesporte.com, um relato aqui do Braulio da Silva Machado na súmula, né, após a expulsão do Bauerman diante do Botafogo. Ele diz aqui: após o término da partida, expulsei de forma direta o jogador Eduardo Bauerman do Santos por se dirigir aos membros da equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras de maneira hostil repetidamente: vocês estão de palhaçada. És um sacana. Vocês estão sempre ferrando a gente. A arbitragem sempre prejudica o Santos. Não mentiu o Bauerman. Mas isso fez com que ele fosse expulso, né? Segundo declaração aqui em súmula do Braulio da Silva Machado, que continua aqui. Informo que me senti ofendido com tal atitude. Após a expulsão, o mesmo deixou as imediações do campo de jogo sem se manifestar ou oferecer resistência, concluiu.
E o Santos tem outro jogo investigado, jogo contra o Avaí na Arena Barueri. A matéria aqui diz Vila Belmiro, mas foi em Barueri, o 1-1, que o Santos até sai ganhando ali nos minutos iniciais e toma o empate, né? Fala-se em cartão amarelo. O UOL, né, em uma matéria, chegou a falar que o jogador que deveria tomar cartão amarelo contra o Avaí era o próprio Bauerman. O Globoesporte.com não traz essa informação. Aí uma lista aqui de jogos suspeitos, e o Santos ele se manifestou, né? O Santos emitiu uma nota, né, após a informação de que o Bauerman estava sendo investigado. A nota diz aqui: o Santos Futebol Clube informa que tomou conhecimento pelo próprio Eduardo Bauerman de que o jogador é um dos investigados na segunda fase da Operação Penalidade Máxima. Em conversa com o presidente Andrés Rueda, o técnico Odair Hellmann e o coordenador de esportes, Paulo Roberto Falcão, o atleta explicou da tentativa de aliciamento, que negou prontamente a proposta e já se colocou à disposição da justiça. Isso é importante. Uma audiência já está marcada para ele prestar seu depoimento. O clube segue confiando em seus atletas. Já colocou o seu departamento jurídico para auxiliar Eduardo Bauerman, que treinou normalmente com o elenco nesta quarta-feira no CT Rei Pelé e está relacionado para o jogo de quinta-feira diante do Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. Bom, essa é a nota oficial do Santos sobre o caso, né? Eu vou dar a minha opinião, né? No vídeo que eu gravei ontem, né, falei, né, que a gente ainda não tinha conhecimento de quem seria o jogador, ou os jogadores, né, quem seriam os jogadores. Que é natural a gente sair vendo súmula, vendo SofaScore, para ver quem poderia ser, quem tomou cartão amarelo, quem tomou cartão vermelho. Muita gente apontou o Bauerman, eu tomei o cuidado de não acusar, né? Mas em rede social, em grupos de WhatsApp, muita gente fala, o Bauerman tomou um cartão vermelho e tudo mais. Muita gente já identificou essa situação, né? Eu tomei o cuidado de não publicar isso aqui no vídeo. A nota do Santos, ela é correta, mas eu tava até concordando com a história do Bauerman jogar a partida de quinta-feira contra o Audax. Mudei de ideia e digo por quê, né? Acho que o jogador nesse momento tem que ser preservado. O Bauerman é um ativo do Santos Futebol Clube e é dever do clube proteger seu patrimônio, né? O Bauerman, ele estará amanhã, né, nessa quinta-feira, nos próximos jogos, se ele for relacionado, estará sob olhares de todos. Tem gente que não o conhece, gente que não acompanha o futebol brasileiro. Afinal, o jogo de amanhã é da Copa Sul-Americana. Então, é importante, penso eu, né? Eu repensei a minha opinião, né? Porque já que o Bauerman apresentou-se ali voluntariamente e tudo mais, pode ter errado em não ter dito antes. Talvez ele tenha achado que não ia dar em nada, né? O cara tentou ali me seduzir com valores e tudo mais, eu não dei a mínima, vida que segue. É um erro, né? Ele, digamos assim, ele omitiu um crime ali que foi cometido. E talvez não tenha, deu uma subestimada na situação, jamais imaginando que se tornaria uma operação do Ministério Público, que ele seria alvo de investigação, isso, né, supondo que ele seja inocente, né? Até porque todo investigado é investigado, não é culpado. Ele ainda não foi julgado culpado, né? A gente não pode apontar o dedo nem para o Bauerman, nem para os outros envolvidos, né? Estão todos ainda na condição de investigados. Mas eu repensei, né? Como ele estará sob o olhar de todos e amanhã ele falha. Amanhã ele joga uma bola para fora ali, para escanteio, que poderia ser cortada para qualquer outro lado. Alguém já vai falar, olha, botou pela linha de fundo para dar mais escanteio aí. Vai que alguém tenha pago aí para ter escanteio de montão aí no jogo. Então, ele estará sob suspeita. Infelizmente, mesmo com a presunção da inocência, ele estará sob suspeita. Então,
eu repensei, né, já que partiu dele, né, ele se apresentou ali voluntariamente, olha, estou sendo investigado, fizeram busca e apreensão no imóvel, etc e tal. Partiu dele, mas mesmo assim entendo que o Santos deveria preservar. Por isso até que na escalação, né, trouxe ali o detalhe que pode ser Bauerman ou Maicon, né? O Maicon já estaria ali de prontidão, o jogador que vem treinando, tudo mais, poderia assumir a titularidade na ausência do Eduardo Bauerman. E até que o Bauerman prestasse depoimento, ou até que ficasse de fato esclarecida a participação do Bauerman nessa situação toda, o Bauerman permanecesse afastado para, digamos assim, preservar o atleta e também preservar a imagem da instituição Santos Futebol Clube, para que os seus jogos sejam vistos com lisura. É importante, o Santos deve manter essa decisão de levar o Bauerman a campo. Eu tenho opinião de que essa decisão deveria ser repensada. Tá certo? Um forte abraço a todos. Amanhã, assim que a bola parar de rolar, eu já gravo o vídeo e a gente já tem toda a repercussão de Santos e Audax Italiano pela Copa Sul-Americana, tá certo? Um forte abraço a todos, uma ótima quinta a todos e que o Santos vença a partida, não é mesmo? E claro, reforço o convite. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, participe conosco. É bacana demais ter você por aqui. Um forte abraço, tchau, tchau!